Shalom, shalom, povo de Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Shalom, shalom. Bora pra live, povo santo de Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou aqui para mais um dia para a gente dar continuidade sobre a reflexão do Sermão do Monte, ali em Mateus 5, né? E para a gente dar continuidade a esse ensino, né? Eu já falei para vocês que ali, quando o Senhor Jesus ele proferiu o Sermão do Monte, o povo ali vivia um tempo de grande opressão espiritual, social, política, de justiça. Os judeus eles esperavam um Messias que seria um libertador político. E os fariseus, eles anunciavam uma religião baseada naquilo que você faz, na aparência exterior, onde a salvação estaria somente com eles, através das obras, através dos muitos jejuns que eles faziam, e eles se achavam os únicos dignos de receber a salvação. Então, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, quando ele faz ali o Sermão do Monte, ele vai contrário a tudo isso, né? A tudo isso que era apregoado ali naquela época. E em Mateus 5, 6, quando eu já fiz o estudo até o 5, né? E hoje é Mateus 5, 6. Felizes os que têm fome e sede da justiça, pois serão saciados. Aqui, quando o Senhor Jesus vem nos declarar que felizes os que têm sede e fome da justiça, o Senhor Jesus, ele usa a imagem da fome e da sede, que eram coisas que eram mais compreensivas ali, aquele povo, aquela situação, porque eles entendiam o que era ter fome. Eles entendiam que a fome era a fome de alimento e a sede era a sede da água. E o Senhor Jesus, ele vem ilustrar um anseio espiritual ali ao qual o povo queria. O povo ansiava por um Messias libertador. E o Senhor Jesus, ele vem falar da fome e da sede espiritual. E no grego, a palavra justiça, ela descreve, ela significa dikaiosine, que representa a retidão, a integridade e o desejo de viver conforme a vontade de Deus. Mas não é só um desejo fraco, não. Um desejo ali onde você ouve uma palavra de Deus, vem aquele remorso dentro de você e você quer fazer a vontade de Deus naquele momento. Mas ali, passando aquele momento ali, você se esquece daquela palavra que vem contra as coisas que você faz, aquela sede, ela diminui. É um anseio profundo, quase que comparado ao desespero de alguém sedento em um deserto. Alguém que está num deserto ali e
e não tem água para beber, está prestes a morrer de sede. É esse tipo de sede espiritual que o Senhor Jesus fala. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome da justiça de Deus. Trata de um clamor interior pela presença de Deus, pela santidade de Deus ali em sua vida. Felizes, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça de Deus, pois eles serão saciados. Se você tem sede da santidade de Deus, se você tem sede da justiça de Deus, você será saciado. E a justiça aqui, ela corresponde à santidade. E a santidade de Deus não se refere ao fato de você não ser pecador, de você ser santo, de você não acompanhar as coisas do mundo, não. A santidade é você viver conforme os preceitos de Deus. Ninguém nesse mundo é capaz de ser santo, porque geralmente, de alguma forma, a gente peca em pensamentos, a gente peca às vezes em alguma atitude impensada, porque Paulo vem falar ali na sua palavra que para que nós para sermos santos nessa terra impossível, seria necessário que nós morrêssemos, que nós fôssemos para a glória, porque é impossível ao homem viver neste mundo sem pecar. A santidade aqui se refere em você ser santo em Deus, na presença de Deus. A justiça é aquela justiça relacional, ela se relaciona com a misericórdia que você tem com relação ao próximo, com a misericórdia que você tem com aqueles que estão ao seu lado, que muitas vezes precisam de você. É a retidão social, é a justiça social, é quando você vê um próximo seu passando necessidade e mesmo que você tenha um pão, você divide aquele pão. Isso é ser justo, isso é ser santo. Alguns exemplos bíblicos que retratam essa santidade é Davi ali no Salmo 51, ao qual ele declara que ele quer ser purificado, que ele deseja ter um coração puro. No Salmo 51, Davi declara o seguinte: Salmos 51, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. No Salmos 91, vem se referir quando Natã confronta Davi através do pecado dele ali com Betseba, onde ele adulterou com Betseba, e não suficiente, ele enviou Urias, o esposo de Betseba, no fronte de batalha, à frente sozinho para ser morto. Mas ele reconhece que ele é pecador, ele adentra na presença de Deus e pede perdão, e Deus o perdoa. No início ele fala assim: Deus, tem misericórdia de mim por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de, quando nós fazemos algo errado, a primeira coisa que a gente faz é se justificar, é querer falar por qual motivo aquilo aconteceu, enquanto nós deveríamos pedir perdão, reconhecer o nosso erro e pedir perdão e pedir que Deus nos limpe e nos purifique. Em Mateus, no versículo 6, Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus vem nos dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. A primeira coisa que nós devemos fazer é buscar o reino de Deus, buscar a justiça de Deus, a justiça que vem do alto do céu.
E não é justiça onde o seu próximo, alguém te ofende, alguém faz alguma coisa contra você e você já adentra o tribunal de Deus e fala: Deus, me pesa na balança com essa pessoa. Não. A justiça se refere a você entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele entre nessa causa. Essa é a justiça ao qual Deus se refere. Em Salmos 63, no Salmo 63, a maioria dos salmos foi descrita por Davi, e ele vem declarar assim: ó Deus, tu és meu Deus. Eu te busco de todo o coração. Minha alma tem sede de ti. Todo o meu corpo anseia por ti nesta terra seca, exausta e sem água. Ah, Senhor, eu te vi em teu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. Teu amor é melhor que a própria vida. Com os meus lábios eu te louvarei. Sim, te louvarei enquanto eu viver. A ti em oração levantarei as minhas mãos. Essa é a sede pela busca de Deus que nós devemos ter, essa sede genuína, essa sede que nos faz reconhecer que nós ansiamos pela presença de Deus, pelo Senhor Espírito Santo, como uma terra sedenta, como uma terra ressíquida, como num deserto que nós temos a noção e a real necessidade do quanto nós precisamos de Deus em nossas vidas. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas em vez de buscar nos justificarmos, nós temos que buscar a presença de Deus, reconhecer que somos pecadores e colocar diante da presença de Deus aquilo que nós necessitamos. É isso que nós devemos fazer. No Salmos 107, Salmos 107, versículo 8, está descrito assim: que louve o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Essa sede é uma sede espiritual, essa fome é uma fome espiritual, uma fome pela palavra, uma sede pela presença do Espírito Santo, uma sede pela presença do Senhor Jesus. É isso que Davi vem declarar. É isso que a palavra de Deus vem nos declarar. Em Isaías 55, a palavra de Deus veio a Isaías e ele declarou àquele povo rebelde: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Essa sede, essa água, esse vinho, esse leite, é aquele vinho, aquele leite que não se pode comprar com dinheiro. É a palavra de Deus. É a revelação do Pai sobre nossas vidas. Em Amós capítulo 5, versículo 24, vem nos dizer o seguinte: em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Eu vou ler para vocês a partir de Amós 5, 21, para que vocês entendam o contexto desse versículo. O Senhor Jesus vem dizer àquele povo que ele vem falando, vem profetizando: abandonem os seus pecados, abandonem os seus ídolos estranhos, saciem o povo, protejam a viúva, o estrangeiro, o órfão, os necessitados, e aquele povo se recusa.
Então a palavra de Deus vem em Amós 5, a partir do versículo 21. Deus está falando isso. Eu sinto imenso desprezo pelas suas festas religiosas. Não suporto as suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos, nem as suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para as suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música das suas harpas. Olha a palavra de Deus vindo aqui contra aquele povo. Em vez disso, eu quero uma grande inundação de justiça. Um rio inesgotável da sua retidão. O Senhor clama pela justiça que vem do alto, para que a gente auxilie e ampare o nosso próximo, o órfão, a viúva, em vez de nós estarmos ali como aqueles fariseus que viviam pelas ruas com cânticos altíssimos, com festas, com palavras ali. Eles cumpriam todas as festas judaicas, Yom Kippur, todas as festas, todas. Mas não havia justiça no meio daquele povo. Eles não se importavam com aqueles que pereciam. E Deus vem contra aquele povo. E em Amós 25 está descrito assim: foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e oferta durante os 40 anos no deserto, povo de Israel. Não, vocês serviram Sicute, seu Deus rei, e Quium, seu Deus estrela, imagens que fizeram a si mesmo. O Senhor tirou aquele povo do deserto, do exílio ali no Egito, da escravidão. E durante 40 anos que eles estiveram ali no deserto, em vez de glorificar o nome de Deus, em vez de agradecer a Deus, eles serviram a deuses estranhos. Por isso eu os enviarei novamente ao exílio, para uma terra a leste de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus do deserto. O Senhor clama pela justiça que vem do alto. O Senhor clama que vocês venham a Ele, que não venham a Ele com jejuns, com lamentos, mas que rasguem o seu coração diante de Deus, confessem os seus pecados, auxiliem os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. É isso que Deus espera do seu povo. É isso que Deus clama para o seu povo. Reconheçam que vocês são falhos, pecadores. Bem-aventurados os que têm sede e fome da justiça de Deus, porque eles serão saciados. No Salmo 91, no Salmo 27, no versículo 4, Davi vem declarar aqui: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar em seu templo. No versículo 8, ele vem declarar: meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração declarou, sim, Senhor, eu irei. Eu irei. Eu irei para a tua presença, Senhor. Eu farei, Senhor, aquilo que me pedes. Ah, Senhor, ajuda-me, Pai, a ver aqueles que necessitam a minha volta, Senhor. Abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja, Senhor, e para que eu receba a fome, Senhor, e a sede da tua justiça, Pai. Deus sacia aquele que tem fome e sede espiritual. Ele responde com presença, ele responde com transformação e justiça eterna. Alimente-se da palavra, ore, interceda pelos seus irmãos. Se você não tem como ajudar financeiramente, dobre os seus joelhos, interceda pelos seus irmãos no mundo que sofrem, que padecem, porque
buscam a palavra de Deus. Busque crescer em santidade. Seja um embaixador de Deus nessa terra. Tantos países nesse mundo onde aqueles que não têm liberdade para servir a Deus morrem pelo simples fato de confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Ore por esse povo, ore pelo avivamento, pelo mundo, pelo nosso país. Peça a Deus: Senhor, eu preciso. Coloque em meu coração a sede pela tua justiça, a sede pela tua presença, Senhor. Traz provisão para que eu possa ajudar os meus irmãos. Derrama sobre mim uma sede celestial, Senhor. Livra-me de toda procrastinação. Livra-me, Senhor, de toda acomodação espiritual, Senhor. Coloque em meu coração um anseio pela tua palavra. Que eu leve a tua palavra, Senhor, aos meus irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vá de encontro ao coração dos meus irmãos que anseiam por ti neste momento. Amado Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações. Leva-nos em auxílio àqueles que necessitam do pão, aqueles que necessitam da sua justiça, Pai. E quando nós não pudermos, Pai, ajudar em auxílio financeiro, leva-nos a interceder por este povo que precisa de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos corações para que nós possamos ver, Senhor, a necessidade que os nossos irmãos passam, Pai. Mesmo, Senhor, aqueles que não são cristãos, Senhor, usa-nos, Senhor, para ser acalanto. Usa-nos, Senhor, com uma palavra, Senhor, de bênção nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Busque a fome, a sede, a justiça de Deus para que você seja saciado. Busque a santidade de Deus. Busque viver em retidão, em justiça, em nome de Jesus, meu irmão. Que a presença do Senhor Jesus esteja contigo neste dia. Que a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração, que seus olhos possam ser abertos para aqueles que precisam de uma palavra, que precisam de um auxílio financeiro, que precisam de um alimento, que precisam de um abraço neste dia. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos e você possa ver no meio da sua família aqueles que necessitam de Ti, aqueles aos quais moram conosco e nós não vemos as suas necessidades. Muitas vezes buscando por aquele de fora, mas esquecendo da nossa família. Que a sede e a justiça de Deus possa estar no anseio do seu lar. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus te inunde. Em nome de Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia.